Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para, mais uma vez, trazer a palavra do Senhor e aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus, né? Estamos aqui na igreja, né, com alguns irmãos aqui acompanhando, e você que está aí no seu lar, na sua casa, acompanhe aí, né, a palavra de Deus. Não fique disperso, busque ao Senhor, busque a palavra. É tempo de buscarmos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou estar aqui olhando, ora para você que está aí nos assistindo, ora para os irmãos aqui que estão aqui nos acompanhando, mas o mais importante é que a palavra do Senhor vai ser compreendida e vai estar chegando aos corações, né? Amém? Nesse momento, eu peço para que os irmãos que estão aqui se coloquem de pé. Nós vamos estar fazendo uma oração. Nessa oração, vamos estar apresentando as famílias, né? Apresentando o Brasil, aqueles que estão internados, né? Que os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que estão aí combatendo esse vírus na linha de frente, e que Deus possa guardar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, poder Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, Senhor, poder estar aqui na Tua casa Te adorando, Te glorificando, Te exaltando. Senhor, abençoa a cada um que vai assistir essa transmissão, seja ao vivo, seja depois, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra vá de encontro à necessidade de cada um, Senhor. Também nós apresentamos, Senhor, todo o Brasil, todo o mundo, nessa pandemia, nessa situação tão difícil, meu Pai. Senhor, vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, guarda, Senhor, a cada um dessa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Também aqueles que muitos ficaram desempregados, foram afetados também na questão econômica, Senhor, tem misericórdia, abençoa, guarda cada um, abençoe e prospera cada família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, Deus abençoe. Irmãos, sexta-feira nós vamos fazer um culto aqui, um culto de oração, das 7 às 8 também, e no domingo haverá a nossa ceia, com horário marcado, e às 18 horas, nosso culto, a nossa transmissão online também com a ceia. Então, domingo será o domingo de ceia do Senhor. Então, os irmãos participem, marque o seu horário para você vir, retirar a sua ceia, participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Também teremos de manhã a Escola Bíblica Dominical, que também estamos falando sobre o atributo de Deus. Inclusive, esse estudo é um complemento, né, para o tema que estamos estudando na EBD. Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Os irmãos acompanhem, em nome de Jesus. Os irmãos aqui podem acompanhar sentados mesmo, tá? Evangelho de João. Semana passada nós começamos a estudar as declarações de Jesus, quando ele diz eu sou, né? E são 6 declarações aqui no Evangelho de João. Nós falamos sobre eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e agora nós vamos falar sobre João capítulo 14, verso 6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Evangelho de João 14, versículo 6, que diz assim: eu vou ler do verso 1, para os irmãos entenderem o contexto aqui, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, Jesus, ele é o caminho. Lá em Atos dos Apóstolos, se vocês lerem lá, em alguns trechos do livro de Atos dos Apóstolos, quando vocês virem a palavra caminho em Atos dos Apóstolos, ali está falando acerca de Jesus. Muitas vezes vocês vão ver em Atos dos Apóstolos sendo mencionado que as pessoas discutiam acerca do caminho, que os discípulos, obrigado, Deus abençoe, eram perseguidos por causa do caminho. Porque Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, às vezes para não se falar o nome de Jesus, porque por causa de uma restrição à perseguição, eles utilizavam essa palavra de Jesus como caminho. Jesus, ele é o único caminho que leva a Deus. Tem pessoas que acreditam que toda religião leva a Deus, toda filosofia leva a Deus, mas Jesus, ele é o único caminho que leva para o Senhor, para o nosso Deus, para a salvação. Jesus é o único caminho. E ele também, sendo o caminho, ele é a verdade e é a vida. Jesus, ele não vai nos mostrar um caminho. Jesus, ele não vai nos levar para um caminho. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite que ele é o caminho. Ele é a personificação daquilo que leva a pessoa a Deus. A única forma, a única maneira que um ser humano consegue chegar a Deus é através de Jesus. Jesus é o caminho. Se eu procurar me achegar a Deus, ou se eu tentar encontrar a salvação sem a pessoa de Cristo, eu não vou conseguir, porque Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Não tem como eu ser salvo, não tem como eu encontrar a Deus, eu encontrar o céu sem Jesus. Lá no verso 1, ele vai começar a dizer que, para nós não turbar o coração, não ficar triste, crer em Deus, crer nele, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando do quê? Do céu. Ele está descrevendo o cenário do céu, um lugar que é a casa de Deus, um lugar onde há muitas moradas, ou seja, muitos lugares para mim, para você, para todos que quiserem, há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. No verso 3. E quando eu preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava falando do céu, um cenário do céu, onde é a casa de Deus, onde ele ia preparar lugar e onde ele iria vir para buscar e nos levar com ele. Onde é esse lugar? É as moradas celestiais, é o céu. E aí ele diz: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé pergunta: mas Senhor, onde é o caminho? Ele fala: eu sou o caminho.
Aí lá no verso 7 ele vai dizer: se vós me conhecesses, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o vistes. Ele está falando para Tomé: Tomé, olha, eu sou o caminho. E outra coisa, se vocês me conhecem, vocês também conhecem a Deus, porque desde agora vocês conhecem a Deus e vocês veem a Deus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando, em outra oportunidade, o discípulo pergunta: mostra-nos o Pai, ele fala: quanto tempo estou convosco que vocês me pedem, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê Deus. Então, por que num estudo sobre os atributos de Deus, nós estamos estudando as declarações de Cristo? Porque quando eu vejo Cristo, eu vejo Deus. Quando eu conheço Cristo, eu conheço Deus. Quando eu conheço os atributos de Cristo, eu também conheço os atributos de Deus, porque Jesus é a própria revelação de Deus. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, ele está se declarando o caminho que leva a Deus, porque ele é o próprio Deus. Não tem como eu conhecer a Deus sem conhecer a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o próprio Deus. Ele é o caminho. Depois, e ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não tem a verdade. Jesus é a verdade. Nós estamos vivendo um momento em que existem muitas verdades. E eu tenho, uma ilustração hipotética, ou até realista. Eu tenho a minha verdade. O mundo prega isso. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, você que está assistindo tem a sua verdade. E o mundo prega que eu tenho que respeitar a sua verdade e você tem que respeitar a minha verdade. O mundo, a filosofia do mundo, ela ensina que existem várias verdades. Ora, se existem várias verdades e todas são verdadeiras, logo não existe uma verdade. E aí pode-se confundir a verdade com a mentira. Porque tem várias verdades, cada cabeça é uma verdade, cada indivíduo tem a sua verdade. Eu tenho que respeitar a sua verdade, você tem que respeitar a minha, logo não se tem verdade nenhuma. Temos aqui o irmão presbítero José Albino, que fez direito, E no direito, se os dois lados tiverem a verdade, como é que fica? Se um juiz vai julgar, você tem a verdade, você está falando é verdade. Aí ele olha para o outro lado, não, você também está falando a verdade. É como que fica? Aí como é que vai fazer? Como que vai se resolver as situações, Como que o mundo será justo? Se eu ficar com a minha verdade e você com a sua? E se a minha verdade afetar a sua verdade? E se a sua verdade interromper, ultrapassar a minha? Então nós estamos vivendo um mundo onde há várias verdades, onde existem cada pessoa a verdade, e quando você não respeita a verdade do outro, ou quando você não aceita que existem várias verdades e que a verdade é relativa, você pode ser julgado como se você não tivesse um bom senso, como se você fosse ignorante ou coisas assim. Mas nós
Nós que servimos a Cristo, que acreditamos na palavra, que servimos a Jesus, nós temos apenas uma verdade, e essa verdade é Cristo. Agora, falando só para nós aqui cristãos, se eu que tenho Cristo, eu que sou cristão e tenho Cristo, eu tenho uma verdade, e você que também é cristão, como eu, você tem outra verdade, tem alguma coisa errada, porque nós somos membros do mesmo corpo, e a Bíblia vai dizer lá em Colossenses, também em Romanos e em outros textos, que nós devemos falar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento e andar em unidade. Falando a mesma coisa, ou seja, a nossa verdade tem que ser a mesma. E qual é a nossa verdade? A nossa verdade é Cristo. A nossa verdade é Cristo. Irmãos, eu já tive experiência eu sempre congreguei no campo de Madureira, no campo de Carapicuíba, no ministério de Madureira, desde que eu me converti. Foram 15 anos na mesma igreja, lá no Terezinha 1. De lá só saí para pastorear. Nunca fui de mudar de igreja e tal. Mas, nesse meu ministério de pregação da palavra, já conheci várias igrejas de várias denominações, de vários jeitos. E nessas denominações diferentes, porque isso que eu estou pregando aqui é interdenominacional, eu encontrei pessoas que, apesar de estarem congregando em ministérios diferentes, com doutrinas diferentes, costumes diferentes, tinham a mesma verdade que eu tinha e que eu tenho, que é Cristo. Falávamos a mesma língua, tinha os mesmos, não parecia que eu conhecia a pessoa há anos. Por quê? Porque nós vivemos uma única verdade, e essa verdade é Cristo. Não sei se já aconteceu com você, com vocês aqui, de encontrar alguém, de repente no trabalho, né? De repente no lugar onde tem mais distanciamento social, né? Que é no trem, no ônibus. Você encontra uma pessoa lá, você senta do lado dessa, você é obrigado a sentar do lado, né? Aí é obrigado a ficar grudadinho, né? O trem, não tem como, ali você tem que... Aí de repente começa a conversar, e a pessoa fala, eu também sou cristão, e ali você parece que conhece a pessoa há muito tempo. É porque nós temos uma única verdade, e essa verdade é Cristo. Não aceite que a verdade é relativa, porque a nossa verdade é Cristo. Ele é a verdade, Ele não tem a verdade, Ele é a própria verdade. Essa declaração é forte. Se o mundo, né, de um modo geral, entendesse essa declaração, tudo, inclusive na ciência, tudo que eles fossem estudar, tudo que eles fossem analisar, tudo que eles fossem pesquisar, eles iam pesquisar, consultar, mas no meio da sua consulta, da sua pesquisa, eles iam parar um momento e falar, não, vamos olhar para Jesus, porque Ele é a verdade. Vamos ver que se dentro desse tema que nós estamos estudando, se dentro dessa pesquisa que nós estamos fazendo, será que tem algo em Cristo que possa acrescentar para a nossa pesquisa, que possa acrescentar para o nosso pensamento, que possa acrescentar nesse pensamento filosófico, nessa ideologia, porque Jesus, Ele é a verdade, essa declaração é forte. Por isso que aceitar Jesus, você que está nos assistindo que ainda não serve a Cristo, eu quero dizer que aceitar Jesus
como um homem poderoso que faz milagre é fácil. Aceitar Jesus como ele sendo aquele que morreu na cruz, que sofreu, né? Que padeceu, é fácil. Porque muitas pessoas se emocionam, né? Não é uma conversão, é uma emoção. Nossa, esse Jesus, quando saiu aquele filme, né? Sobre Paixão de Cristo, pessoas saíam do cinema chorando, emocionadas. Oh, eu quero conhecer esse Cristo. Filosoficamente falando é fácil, mas aceitar um Cristo que declara que Ele é a verdade e que você tem que pegar a sua verdade e subordinar a Ele, onde nós vivemos num mundo em que nós não trocamos a nossa verdade por nada, porque a nossa verdade é nossa, a verdade é relativa, eu tenho a minha, você tem a sua, respeite a minha verdade. Esse é o pensamento do mundo. Então eu tenho que pegar a minha verdade e eu tenho que subordinar ela à verdade verdadeira, que é Cristo. A única, Ele é a verdade. Ele não falou, eu sou uma das verdades. Ele não falou, eu sou um pedaço da verdade. Ele falou, eu sou a verdade. Nós servimos a um Cristo que é a verdade. Ele não tem a verdade, Ele é a verdade. Essa declaração é muito forte. Se você analisar, você vai ver que não é fácil servir a Cristo, entendendo que Ele é a verdade. O que Ele diz é verdade. O que está escrito na palavra é a verdade. Esse livro aqui é um livro antigo, né? É um livro ultrapassado. Nós deveríamos renovar esse livro. Nós deveríamos alterar esse livro para que ele possa se adaptar à nossa verdade de hoje. Não é isso que o mundo diz? Porque hoje o mundo é diferente, o mundo mudou. Mas Jesus, Ele deixou uma declaração: eu sou a verdade. E lá no Evangelho de João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus era o verbo, e o verbo era Deus. A palavra de Deus, que nós já falamos, a palavra de Deus, ela era o próprio Jesus. E o próprio Jesus é a verdade. Ou seja, o que Deus fala é a verdade. Então está aqui a verdade, irmãos. Essa é a verdade que o mundo, né? Estou falando assim, as pessoas, na grande maioria, filosoficamente falando, não aceitam. Mas eu louvo a Deus que aqui tem um povo que acredita nessa verdade, tem um povo assistindo que acredita nessa verdade, e tem muitas pessoas no Brasil que oram, que têm um temor a Deus e acreditam nesta verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, Ele fez essa declaração forte: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E a terceira declaração: eu sou a vida. Dentro desse texto, eu quero já entrar em outra declaração de Jesus, que se encontra lá em João capítulo 11, 25. João capítulo 11, 25. Que entra dentro disso que ele está falando, que diz assim. Esse aqui é o episódio quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. E ele faz essa declaração. Verso 23 diz assim: disse Jesus, teu irmão ressuscitará.
Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela está falando da ressurreição, né? A qual nós vamos participar. Aí disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, irmãos, Jesus, Ele é a vida e Ele é a ressurreição. Como eu disse já algumas vezes, nesse momento de pandemia, quem tem Cristo, quem não tem Cristo, ele tem medo de morrer. Se falar para alguém que não tem Cristo, ali naquela cadeira tem Covid, ele não vai sentar. É claro que a gente não vai sentar na cadeira, né, sabendo. Mas se de repente ele saiu do lugar, naquele lugar que você passou tinha o Covid, e, meu Deus, fiquei desesperado. Mas quem tem Cristo, primeiro, tem prazer de viver. Que a gente fala, quem tem Cristo não tem medo de morrer. Parece que a gente está, eu vou aqui, eu quero ver se caminhão vai passar em cima de mim. Parece que a gente está assim, né? Dá a entender, algumas pessoas podem entender dessa forma. Estou aqui em cima dessa laje, eu vou pular lá embaixo, para que descer de escada? Para que descer de elevador? Não é isso. Não entenda, não me interprete mal. Mas nós que temos Cristo, temos o prazer de viver. E vivemos de verdade, porque Ele é a vida. Ele disse: eu vos dou vida e vida com abundância, porque Ele é a vida. Há uma grande diferença, e por isso muitas pessoas entram em depressão, têm o desejo de até tirar a sua própria vida, porque há uma diferença entre existir e viver. Deus nos chamou não somente para existir. Quando nós nascemos, nós começamos a existir, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e começamos a servir a Ele, nós começamos a viver de verdade. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós entendemos o que é esta vida. Primeiro, que ela é passageira. Segundo, e por ser passageira, nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar essa vida para conhecer mais a Deus, para levar o nome de Cristo às pessoas, para proclamar o Evangelho, para representar Deus na terra, ser a luz no mundo, sal da terra, viver conforme a vontade de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Por isso que Paulo, ele disse, para mim, o viver é lucro, né? E o morrer é ganho. Ele estava querendo dizer, olha, eu vou viver, está tudo bem. Se eu morrer, não tem problema nenhum, porque o morrer é Cristo. Paulo entendeu isso. Paulo ele não corria atrás da morte, até porque a morte já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário, porque ele disse, quem crê, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Por quê? Porque no momento em que nós perdemos a nossa vida aqui na terra, o nosso espírito já está no céu com Deus, porque Ele é a vida. Eu vi uma mensagem, acho que no Instagram, de um pastor, agora não me lembro o nome dele, mas ele estava muito doente, e ele, assim como Paulo, né, percebeu que já estava chegando o momento dele partir, e ele falou, não orem mais para que eu seja curado,
porque a oração de vocês vai ser impedimento para eu me encontrar com o Senhor. Ele sabia para onde ele estava indo. Irmãos, quem tem Cristo, quando ele está à beira da morte, quando ele tem essa experiência de estar ali com a vida por um fio, ele não se desespera, porque ele tem dentro dele, no ser dele, ele serve aquele que já venceu a morte. Muitas são as declarações e testemunhos, nós vimos isso na Bíblia, e pessoas, né? Nós vemos muito mártires, John Hus, que morrendo profetizava, morrendo, né, sendo morto profetizava. Tinha um outro também, eu esqueço o nome dele, se eu não me engano é Policarpo. Mais de 80 anos, se eu não me engano, foi morrer na fornalha, né? E aí falaram, você não vai negar Jesus? Ele falou, eu servi a Jesus todo esse tempo, ele só me fez bem, eu vou negar ele agora? E ele morreu, irmão, glorificando a Deus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou e viu o Senhor Jesus à destra do Senhor, e ele estava morrendo, ele falou, e ele na morte dele, ele ainda declarou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pai, esses meus acusadores, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. E a oração de Estevão foi tão forte, tão poderosa, que um daqueles acusadores, Deus não só perdoou, como levantou como um vaso escolhido de Deus, que era Paulo. Sabe por quê? Porque ele servia aquele que é a vida. Nós não servimos aquele que tem a vida, nós servimos aquele que é a vida. Então, se nós não formos arrebatados e nós experimentarmos esse momento de estarmos perto da morte, se você estiver em Cristo, você vai enfrentar a morte com naturalidade, porque você já serve aquele que venceu a morte e que é a vida. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê, vive e crê em mim, não morrerá. Então é claro que nós cristãos, e nós, nesse momento, o que nós vamos fazer? Até por uma questão de responsabilidade. Vamos respeitar o distanciamento social, cada um usar sua máscara, higienizar as mãos, né? Tudo certinho. Sentiu algum sintoma, já procura um médico, já se reserva. Tem que seguir. Agora, se por um acaso da vida, se chegar a me contaminar, ou contaminar alguém da minha família, irmão, nós servimos aquele que é a vida. E se ele quiser nos levar, o nosso espírito vai estar com ele. O que nós temos que nos preocupar é o que ele disse aqui, ó. João 11. E todo aquele que vive, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É crer no Senhor Jesus, é ter a nossa fé, é não deixar a nossa fé se abalar por uma questão de pandemia, por uma questão da crise, por uma questão disso, daquilo, não deixar a nossa fé se abalar e estar firme na pessoa bendita de Jesus, porque Ele é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós servimos a um Jesus
que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Eu e você que estamos em Cristo, nós não vamos ter a vida eterna. Lá em Colossenses, se eu não me engano, está escrito que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Está dizendo o quê? Que em Cristo nós já estamos garantidos. Então às vezes nós pensamos na vida eterna como algo, quando eu morrer, aí vai ter um julgamento, eu vou estar na vida eterna. Não, nós já temos a vida eterna, nós já conquistamos em Cristo a vida eterna. Nós já temos a eternidade no céu com Deus, isso é garantido pela pessoa bendita de Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Será que eu vou conseguir ressuscitar naquele dia? Se você crê em Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Então naquele dia nós vamos ressuscitar, como Marta falou, naquele dia vai ressuscitar. Não, Marta, eu estou falando de outra coisa, eu estou falando que eu sou a ressurreição e a vida. Eu não vou dar uma ressurreição a vocês, eu não vou dar vida a vocês, eu sou a ressurreição e a vida. Quem tem a mim, tem a ressurreição e tem a vida. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que, às vezes, nós pensamos assim, podemos pensar assim, que Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele é um Senhor que vai nos dar presentes, né? Vai nos presentear, vai nos dar dádivas, né? Tesouros. E aí pensamos assim, Jesus vai me dar vida, Jesus vai me ressuscitar, Jesus vai me dar satisfação, né? Jesus vai me dar alegria. Nós pensamos assim, Jesus me dá alegria, Jesus me dá vida. Não, o que Jesus está querendo dizer é que Ele não dá a vida, Ele não dá a ressurreição, Ele não dá a satisfação, Ele não dá a verdade. Ele está dizendo que Ele é a ressurreição, Ele é a verdade, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é aquilo que nós precisamos, Ele é. É Ele que é. Eu preciso do quê? Eu preciso de Cristo. A minha satisfação, será que Jesus vai me dar? Não, Ele é. Se você tem Jesus, você tem tudo. O que as pessoas não entendem é isso. E quando nós compreendemos isso, nós ficamos satisfeitos na pessoa de Jesus. E aí declaramos como Davi declarou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou numa melhor tradução, o Senhor é meu pastor, não terei falta de nada, ou não preciso de mais nada, porque o Senhor já é o meu pastor, o Senhor já está comigo. Então Jesus, Ele é a nossa vida, Jesus é a nossa satisfação, Jesus é o caminho. E a última declaração, para terminar, se encontra lá em João 15. Evangelho de João 15. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Olha que revelação. Eu sou
a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Mais uma vez, Jesus fazendo referência da verdade. E mais uma vez, Jesus fazendo referência daquilo que traz vida. E ele diz assim: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda. Cortar é diferente de podar. Quem já foi da roça ou já trabalhou, né, em alguma coisa assim semelhante, sabe que cortar é uma coisa, né? Podar é outra. Podar. Cortar é arrancar. Podar é limpar, né, para dar mais fruto, tirar os bichos, essas coisas. Para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Aqui nessa parábola, muitas pessoas interpretam por a questão da repetição da palavra, que Jesus está tratando aqui sobre a questão de dar fruto, porque ele inicia dizendo: quem não dá fruto, ele o corta. Então já dá aquele medo, né? Meu Deus, e agora? Se eu não der fruto, vou ser cortado. O que será de mim? Mas Jesus, a ênfase, o foco principal da parábola, não é o dar fruto, mas é o quê? É o permanecer em mim. Porque eu permanecendo nele, eu vou dar fruto. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meu discípulo. Como o Pai me amou, também vos ameis. Permanecei no meu amor. Aí no 10 ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então a ordem não é dar fruto. A ordem de Cristo aqui não é dê fruto, viu? Produza. Você tem que ser produtivo, você tem que produzir, você tem que produzir 10, 20, 50, 100, ganhar alma, você tem que ser produtivo, dinâmico, você tem que chegar lá na sua casa e produzir, e o seu filho tem que ter produção das suas atitudes, e você tem que chegar no trabalho e ser produtivo espiritualmente na vida das pessoas. Não. A ordem de Jesus é clara: permanecei. Essa é a ordenança, permanecei. Ele não fala, dá fruto aí, dá fruto, viu? Dá fruto. Não, ele fala o resultado de permanecer. Ele fala, quem não dá fruto, ele corta. O ramo que produz fruto, ele poda. Quanto a vós, já está limpo, tal. Permanecei em mim e eu permanecer em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Tampouco vós podereis produzir fruto se não permanecer em mim. Então ele não vai dizer produza fruto. Ele não vai falar dá fruto, viu? Você tem que dar fruto. Por que você não dá fruto? Não está dando fruto. Como pode? Você não ganhou uma alma esse ano? Como pode? Você não dá fruto? Não. Ele fala aqui, permanecei em mim. Tampouco vós produzis, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, se alguém permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Permanecei no meu amor. Então essa é a ordenança, permanecei. Permanece, fica,
permanece em mim, permanece na minha presença, permanece comigo, permanece no relacionamento, permanece na oração, permanece na palavra, permanece na comunhão. Permanecer, essa é a ordem de Cristo. Porque você permanecendo, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Quem vai trabalhar é Deus. Também aqui não é aquela teologia da hipergraça que diz que eu não faço nada e Deus faz tudo. Não. Eu preciso ter uma atitude. Qual a atitude aqui nesse texto? Permanecer. Aí quando eu permaneço, aí Deus vai fazer o trabalho mais difícil, que é o quê? Fornecer a vida, a videira. A videira, para quem conhece aí de biologia, sabe que é do caule, né? Que vem todos os nutrientes para as varas, né? Dá o fruto. Então vem do tronco, né? Aqueles nutrientes para que a vara dê o fruto. E se tiver algum problema, então quem nos dá o nutriente para a gente dar fruto? A vida, o Espírito Santo, a sabedoria, o entendimento. Quem que dá? É Jesus. E se de repente, no ato de permanecer em Cristo, no ato de ser a vara na videira, e se de repente, no ato de permanecer, eu estou sendo abastecido com nutrientes de Cristo, pelo Espírito Santo, e se acontecer alguma coisa e eu precisar de uma intervenção, não se preocupe, o meu pai é o agricultor. E se vier um bicho e comer a minha folha, e o que vai acontecer? O meu pai é o agricultor. E se de repente bater um vento, as minhas folhas foram embora, e o fruto balançar, o que eu faço? O meu pai é o agricultor. Nós temos a videira e nós temos o agricultor. Nós só precisamos tomar uma atitude. Que atitude? Permanecer em Cristo. A pandemia veio, permaneça. A igreja fechou, permaneça. Não está tendo culto, permaneça. Está difícil, permaneça. Fiquei desempregado, permaneça. Permaneça em Cristo. Essa é a ordenança de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. Porque Ele é a videira, Ele tem nutriente, e o Pai, o Deus, é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Permaneça em mim. Quem permanece em mim dá muito fruto. Permaneçam no meu amor. É a palavra de Jesus para nós nessa noite. Que nós possamos permanecer em Cristo. Permaneça na comunhão, permaneça na oração, você que está aí no seu lar, assistindo essa mensagem ou que vai assistir, permaneça na palavra, permaneça em Cristo, permaneça no corpo que é a igreja, mesmo distante, interaja, mande mensagem, vai lá, manda mensagem, manda no meu WhatsApp, pastor, estamos juntos, estamos orando, pastor, está difícil, me ajuda, ora por mim, pastor, estou precisando do senhor, vem aqui, faz uma visita. A gente vai, passa álcool gel, põe máscara, não tem problema nenhum, mas permaneça na oração, permaneça na palavra, permaneça na comunhão e permaneça no temor a Deus. Nesse momento nós vamos orar, pedir para os irmãos aqui colocar de pé, agradecendo a Deus por você que ouviu essa palavra. E no momento que eu orar, eu vou pedir a gentileza aqui pode ser o presbítero Adão estava aqui, mas ele desceu, né? Pode ser o presbítero Paulo, ele vai passar a salva, né? Nesse momento,
dessa oração, não vou pedir para ninguém louvar, mas você aí na sua casa, você vai separar uma oferta para o Senhor. Coloque aí aí você aí na sua casa, coloque aí numa caixinha, né? Coloque aí numa sacolinha. E domingo você vai vir aqui na ceia, você traz a sua oferta de amor. Permaneça também na fidelidade ao Senhor, na fidelidade à igreja. A igreja precisa. Muitos obreiros dependem da oferta e do dízimo da igreja. Então, enquanto eu estiver orando, e os irmãos aqui vai passar a salva, e aí na sua casa, você ore comigo e oferte ao Senhor uma oferta de amor. Amém? Oremos a Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Senhor, fala cada vez mais conosco, em nome de Jesus. Pai, cada um que vai ouvir esta mensagem, Senhor, que seja visitado pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos permanecer em Ti, que nós possamos aceitar que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que nós possamos experimentar, Senhor, todo o privilégio dessa declaração, dessa verdade, e que isso seja evidente em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a permanecer em Ti, a permanecer no amor, na comunhão, na oração, na palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa os Teus servos que vão ofertar, dizimar na Tua casa, Senhor. Abençoa aqueles que vão contribuir, Senhor, em nome de Jesus. Prospera, não deixa faltar. Abre porta de emprego. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão, você que está aí. Deixa eu entregar aqui a minha oferta também. Você que está aí na sua casa, estenda a sua mão e receba a bênção do Senhor. Eu quero agradecer aqui os irmãos que ajudaram aqui no som, na transmissão, né? E os irmãos que estão aqui presencialmente acompanhando o culto. Foi uma bênção e eu creio que continuará. Então, vamos continuar orando uns pelos outros. Faça assim com a sua mão, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.